A atriz e bailarina Carol Nakamura contou que o filho adotivo Wallace, de 12 anos, voltou a morar com a mãe biológica dele. Basti, a decisão foi do próprio menino sobre esse retorno à família biológica. Deixa eu até explicar para as pessoas, porque talvez as pessoas não saibam da situação que eles estavam vivendo, o que estava acontecendo. E ela, inclusive, diz que sofreu críticas depois disso, depois da decisão do menino. As pessoas começaram a criticá-la, como se fosse ela que estivesse desistindo da adoção. Começaram a criticar a própria criança também, isso a magoou profundamente. Então, ela veio às redes sociais, né, para comentar e pedir para as pessoas não fazerem esses ataques. Eu já vou mostrar o que ela falou. Mas deixa eu só contextualizar, então, o que acontece com a Carol Nakamura e com essa adolescente, né, porque ele tem 12 anos. Há 3 anos, a Carol foi participar de um projeto social e conheceu este menino. Esse menino, ele morava num lixão no Rio de Janeiro. E ela sentiu uma empatia muito grande, gostou muito dele, quis fazer algo mais por ele. E aí teve contato lá com os familiares. A mãe do garoto estava numa clínica, estava internada, e ele estava sendo cuidado pela avó. E ela pediu então autorização para a avó para poder cuidar do menino. Ele não frequentava escola, ele não sabia ler, não sabia escrever. Ele tem 12 anos, então há 3 anos, ele tinha 9 anos, ainda não tinha sido alfabetizado. E aí ela pediu essa autorização, a avó autorizou e ela entrou também com a papelada para que pudesse adotar a criança. E isso vinha acontecendo. Ela obteve a guarda provisória e ainda não tinha a guarda definitiva. Certo. Acontece que a mãe, passado algum tempo, saiu da clínica, onde ela estava internada. O garoto é apaixonado pela mãe, pela mãe biológica, e a Carol nunca, ela queria ajudar e não tirar ele da família. E aí ele fazia visitas frequentes, ia sempre à casa da avó, ia sempre visitar a mãe e tal. E em determinado momento, agora, ele decidiu que queria voltar a viver com a família biológica. E foi isso que aconteceu. Então ele tomou essa decisão, ela tem algumas opiniões sobre por que também, né? Ela entende por que para ele é difícil aceitar um novo lar, novas regras, um novo estilo de vida, disciplina, e que ele acabou optando por voltar para a mãe biológica por isso e porque ele ama muito a mãe biológica também. Aí ela fez essa postagem, então, nas redes sociais, comentando, principalmente por causa desses ataques, das críticas que ela, que a família, as pessoas julgando exatamente. Como assim, a situação que eles têm vivido. Vamos ver esse vídeo? Vamos ver. Porque, primeiro, não critiquem o Wallace em hipótese alguma. Independente dele estar morando comigo ou não, ele continua sendo meu filho. Na minha cabeça, no meu coração. Então, assim, ele é um pré-adolescente que não teve educação, não teve regra na infância. Então, ele é óbvio que não se acostumou com isso, tá? Então, por favor, não julguem nunca, em possibilidade alguma, a atitude dele. Número 2, eu não sou contra a adoção, muito pelo contrário, eu sou super a favor, independente da minha experiência, porque o Wallace hoje sabe ler, o Wallace sabe escrever, o Wallace é inteligente, o Wallace tem um super potencial. É frustrante não morar mais com o Wallace? Sim, é frustrante, porém, é muito gratificante uma criança que chegou na minha casa sem saber ler, sem saber escrever, não estava falando corretamente, hoje sabe ler, sabe escrever, está na escola, não... Ou seja, gente, claro que valeu a pena. Se eu tivesse vindo no mundo de novo, eu faria tudo igual, eu não mudaria absolutamente nada. A escolha dele estar com a família biológica dele, ele ama a mãe dele tinha saído de uma internação. É óbvio que ele ficou sensibilizado. Tem o fator regras e disciplina que ele nunca tinha lidado. Então é claro que isso também pesou para que ele tomasse essa decisão. Assim, hoje eu já falei com ele, eu já falei com a mãe dele, ela é super grata, graças a Deus, ela reconhece todas as coisas. Então, por favor, não julguem, parem, isso é chato, é bobo. Vocês me pedem uma satisfação e quando eu dou a satisfação, vocês entram numa, sabe? Poxa,
assim, o momento já é delicado. Vocês ainda fazem 10%, mas incomoda, porque eu já estou incomodada. Ô Vasti, imagina, ela entrou na vida do menino de maneira casual ali, quando ele tinha 9 anos, né, por volta de 9 anos, numa situação completamente adversa para a criação de uma criança, com a mãe internada em clínica. Uma realidade tão cruel. Uma realidade tão cruel. E foi um anjo na vida desse menino, dessa família também, porque ela pôde dar o amparo, ajudar na educação, enquanto a mãe também, biológica, estava ali lutando com a própria luta dela, pessoal, né? Então ela não tem que dar satisfação de nada, e o menino também absolutamente não tem culpa, porque Deus sabe como ele cresceu nas adversidades que ele cresceu até os 9 anos. Com 9 anos a criança já tem ali um caminho, né, uma cabeça que acaba sendo formada de certa forma, e realmente, como ela falou, para mudar isso, para educar, para colocar regras, é muito difícil. Se a criança já, desde o início, toda criança já tem os momentos mais difíceis na educação, imagina uma criança... Essa fase que ele está vivendo da pré-adolescência, né? De muitos questionamentos, e sem de muitas contar, dúvidas. claro, o amor pela mãe biológica. Então, a Carol, ela foi um anjo e eu tenho certeza que ela sempre vai ser um anjo na vida dele. E se eles tiverem que conviver tanto próximo quanto um pouquinho mais longe para o resto da vida, isso vai acontecer de maneira natural, ela não tem que ser questionada, pelo contrário, ela precisa receber muito amor de todo mundo por isso que ela fez, pelo amor que ela deu, não por ter feito um bem a alguém, mas pelo amor principal que ela deu para esse menino, porque é um momento, né? que é sofrido para ela. Mas muito, ela é mãe também dele, ela é mãe. Exatamente. A mãe não é porque ela não que com muita pariu o menino que ela não é maturidade mãe. tá encarando isso, que né? dói é o da rompimento, escolha do né, filho. gente? É, Aquela a relação saudade, mais próxima. né? Ok. É o que ela falou, é frustrante não estar morando aqui na mesma casa que a gente. Claro que é frustrante, né? Não foi esse o plano, era isso que ela imaginava. Isso só mostra o quão complexo é o processo de adoção, que às vezes fala, nossa, tanta criança que não tá para adotar e não tem lar. É muito complexo, gente, porque justamente o assistencial, ele quer cuidar para que, quando uma criança vai ser adotada, esse encaixe seja perfeito. Então, a situação que ela conheceu ele foi adversa também, né? Não houve ali uma situação estratégica, uma triagem própria para falar, olha, esta família vai conseguir e esta criança vai se identificar. É muito sério isso, É né? verdade. E ela não tem culpa disso não ter acontecido, não. Ela, novamente, o acaso da vida fez com que acontecesse, né? E ao mesmo tempo que é complexo, você percebe que é tão gratificante, que a adoção é algo tão forte, é um amor tão profundo, né? É tão materno, que mesmo diante disso e do sofrimento agora, ela só vê gratidão, ela não mudaria nada da história. Então, se tem uns 10% aí, achando que não valeu a pena, achando que alguém foi ingrato, ou que não deu certo, para ela deu certo por 3 anos, deu certo como tinha que ser, pelo tempo que tinha que ser. É os 10% que fala mal da festa da menina lá da Virgínia. Pronto.